Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar as pessoas como a minha ajudante. Eu vou então pedir para alguém abrir a sala para mim. Eu sempre esqueço. Mas tá bom, então a gente começa daqui para lá. É bom que quem vai assistir agora, daqui em diante para o YouTube, só perdeu o exercício de conexão, mas ele já tem um exercício que é o mesmo que é feito em outras aulas, então não perdeu muita coisa. Bom, então vamos começar com o nosso trabalho com os elementais. Qual elemental que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar hoje pela indicação da equipe. A gente vai começar com o elemental do fogo. Por que a gente está trabalhando com elemental? Porque no processo de ascensionamento do planeta, no processo de entendimento do nosso caminhar junto com o planeta, a gente também tem que caminhar junto com todas as egrégoras que compõem a malha cristalina desse planeta, a malha energética desse planeta. Nós somos só um tipo de ser que compõe toda a atmosfera desse planeta. Existem outros. Então, como o propósito para a nova era, o propósito desse trocar de frequência é a integralização de todos os seres que aqui habitam, então vamos tratar também com os elementais, que são seres que evoluem junto com todo o planeta e que têm um papel muito importante na manutenção de todo o mecanismo que o planeta utiliza para ter a vida na forma material, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com uns elementais do fogo. O elemental do fogo, ele tem uma forma específica, né? É chamado salamandra. Salamandra, na biologia, é um tipo de anfíbio, mas dentro dos elementais, ele tem um formato como se fosse mais um lagarto de fogo do que propriamente um anfíbio. Não que vocês vão perceber ele como lagarto, mas eu estou comentando isso porque se vocês forem procurar a palavra salamandra ligada ao elemental do fogo, vocês vão encontrar como se fosse um lagarto de fogo, mas a forma mesmo não tem. Você pode enxergar ele de formas diferentes. Isso depende muito do nosso filtro mental. Aproveitando então nesse ponto, acho que eu cheguei a comentar com vocês em alguma aula ou eu comentei em algum curso meu. Bom, eu comento de novo, porque eu não lembro onde que eu comentei. Nossa percepção intuitiva, deixa eu voltar aqui para a carinha de vocês, porque eu não gosto de ficar olhando só para minha carinha, não. Nossa percepção intuitiva, ela pode ter uma variação entre outras pessoas, e essa variação, então, duas pessoas vendo a mesma senda intuitivamente, eles vão ver com detalhes diferentes, porque possuem filtros diferentes. E esses filtros vão da experiência que viveu até hoje. Por isso que quando as pessoas às vezes têm desdobramento noturno e encontra todo mundo que está trabalhando junto, quando volta e vai relatar para essas pessoas, a percepção é diferente, por conta desses filtros que são diferentes. Da mesma maneira que a gente, quando for fazer o nosso exercício de viagem astral, podemos ter experiências visuais ou sensórias diferentes por conta dos nossos filtros. Beleza? Então, quando a gente for evocar os elementais, cada um pode ter uma percepção diferente. E por que nós vamos trabalhar com o elemental do fogo? Porque o elemental do fogo é um elemental altamente energético e transformador. Lembrando que o fogo é um elemento de transformação. Você tem a terra como elemento de fixação, o fogo como elemento de transformação, a água como elemento de purificação e o ar como elemento de transporte, transportar tudo que precisa. Cada um tem a sua importância.
E aí a gente vai utilizar ele. Como é que a gente utiliza normalmente um elemental do fogo? A gente pode utilizar um elemental? Sim, nós podemos usar um elemental. O elemental, a função dele é obedecer o comando daqueles que têm o conhecimento sobre eles. Que comando é esse? Bom, se nós estamos falando de espíritos que ajudam na manutenção do planeta, são, por exemplo, os engenheiros planetários. Eles dão um comando para eles e eles vão lá e executam. Como é que nós podemos utilizar esse conhecimento para nós? Nós não somos engenheiros planetários ainda, mas somos estudantes de nível do ensino médio para ir para esse ponto, né? Tanto engenheiro planetário quanto biologia planetária, para a gente poder trabalhar com tudo isso quando chegar a nossa hora. Então, nós podemos dar o comando e pedir, né, um comando na forma de um pedido, para que esses elementais atuem na atmosfera da nossa casa, fazendo a transformação dos elementos não adequados à nossa casa. Que elementos poderiam ser esses? Por exemplo, digamos que na casa de vocês, as pessoas elas têm muita atividade mental e essa atividade mental é muito caótica. Cada um tem um pensamento diferente e expõe ele de uma maneira meio truculenta, meio caótica. E aí o ambiente mental da casa é um ambiente completamente bagunçado. As pessoas entram na casa e já sente uma certa dor de cabeça, tá? Nós podemos pedir aos elementais do fogo para transformar a energia desse ambiente em uma energia mais leve ou uma energia mais sutil. Isso é um exemplo. Ou, se a gente chega em determinados ambientes, a gente pode pedir para o elemental para transformar a energia daquele ambiente em uma energia mais leve. Existe uma outra utilização do elemental do fogo. Eu não vou ensinar para vocês, eu só vou comentar, tá? Que é na parte de quebra de magia, tá? Esse eu só vou comentar para vocês, porque exige um conhecimento um pouco maior sobre esse assunto e para essa aula não é interessante que eu continue a explicar como é que realiza isso, mas existe e pode ser feito. Maravilha? Se vocês não quiserem realizar o exercício, não precisa, tá? Mas é para a gente perceber uma outra ordem de espíritos, de seres, que a gente pode entrar em contato através do nosso próprio campo mediúnico, tá? São seres que podem nos assessorar, inclusive na purificação do nosso próprio sistema energético. Beleza? Alguma pergunta antes da gente começar o nosso exercício? Ô, Bruno, Oi. na aula passada a gente fez um exercício para ver, né, o elemental da nossa casa, mas aí, tipo assim, se eu sentir que é um elemental de terra, só tem elemental de terra na minha casa ou vai ter todos? Lídia? Oi, Ah, tá. cortou E ou tá você ouviu minha cortando. pergunta? Oi. Eu só ouvi a Ou... palavra elemental da Terra. Então, a pergunta no ambiente que a gente identificou, por exemplo, tem o elemental da terra, vai ter só esse elemental ou vai ter todos os outros também? Olha, no caso da nossa casa, ele é o elemental predominante. Os outros não ficam necessariamente dentro da nossa casa. Se, por exemplo, já tem um elemental dominante lá dentro, no caso, o elemental da terra. Então, ele já comanda aquele ambiente, não há necessidade dos outros estarem lá. Eles podem estar próximos, podem estar exercendo tarefas ao redor, mas naquele ambiente ele que é o elemental predominante, tá? Não há necessidade dos outros estarem lá. O que a gente vai fazer é o seguinte: para as casas que não têm o elemental do fogo,
ele vai ser conduzido para cá. Na verdade, já foi. Os mentores de vocês já estão com o elemental do fogo, esperando somente a gente iniciar o exercício. E para as casas que tem como elemental natural o fogo, ele já está lá. Sem perguntas? Então tá bom. Então, fechem os vossos olhos novamente. Deixa eu ver aqui. Acho que foi minha internet, ela caiu. Deixa eu desligar aqui. Melhorou? Ah, então tá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Soltar o corpo. Prestem atenção em vocês. Na minha voz, mas principalmente em vocês. Nas sensações que possa vir ao corpo de vocês. Tá bom? Não se preocupem em ter que pensar em nada ou sentir nada. Se não sentir, tá bem, tá? Peço nesse momento a todos os mentores, daqueles que estão aqui em aprendizado, que coloquem cada elemental do fogo em conexão ao campo energético de seus mentorados, na contagem de 7 para o acoplamento energético, sem incorporação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irmãos elementais, boa noite, gratidão pela presença e pela conexão. Vamos começar a fazer as ativações de percepção no campo de cada um. Eu quero que vocês, nesse instante, façam a elevação sensível de temperatura na região do pé direito de cada um, na contagem de 7 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Agora, eu peço para que criem ao redor das pernas um anel energético de teu elemento, na contagem até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, lentamente, este anel energético do elemento fogo irá subir das pernas até o topo da cabeça, na contagem até 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora eu peço que desfaça este anel energético e peço que imprima no campo energético, através de uma conexão com o chakra frontal de cada um, uma imagem sua. Se caso houver algum bloqueio no chakra frontal, de forma suave, desfaça-o.
para que possa perceber a imagem projetada. Peço agora que se desconecte do campo energético. Agradecemos sua presença. Respire bem fundo. Respire bem fundo mais uma vez. E vamos abrir os olhos devagar. Microfone aberto para quem quiser começar a comentar sobre.
Ei, Bruno. Ei, Érica. Eu senti a quentura nas pernas, parecendo quando você passa aquela pomada doutorzinho, sabe? Sei. Dá uma quentura meio gelada. Quando foi subindo, né, para o corpo, as mãos foram formigando, mas depois a perna que eu sinto dor à esquerda doeu bastante. Doeu muito e eu procurei não sentir medo. Graças a Deus eu consegui não sentir medo e fiquei mentalizando. Não, Bruno não falou, né? Não tem incorporação. E quem manda sou eu, né? E ficou só aquela dor mesmo, a perna dura. E graças a Deus depois foi aliviando, descontraindo. Foi uma experiência forte. Consegue dizer como é que foi a imagem dele? Ou você não consegue falar sobre isso? Veio para mim, na tela mental, como um índio dourado, alaranjado, com uma pena na cabeça. Que bonito, hein? É bonito. Tá bom. Gratidão, querido. Gratidão, Bruno. Quem mais quer falar, meus queridos? Como a Érica falou de dor, eu senti muita dor e muito aperto no pulmão esquerdo. A quentura da perna subiu e aí me envolvi toda com fogo e um calorão, 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 parecia que eu estava dentro de um forninho, só que o pulmão doeu muito, 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 muito. Eu fiquei assim, presa, sufocada em alguma coisa. Eu vou falar sobre as dores depois que todo mundo tiver terminado, tá? Karin, você conseguiu ver alguma imagem? Só fogo. Só fogo? Ah, maravilha! Tá ótimo. Fala, Ana Sampaio. Eu também senti um formigamento na perna e também como se a perna tivesse dura e as mãos muito quentes, como se eu tivesse com a mão assim por cima de um fogo mesmo. E a visão foi como se tivesse um corpo, mas a cabeça fosse uma chama. Tinha mais ou menos um corpo, mas o que chamava mais atenção era a chama alaranjada mesmo. Era isso. Maravilha. Alguma dor? Além do formigamento na perna? Não, nenhuma dor. Pode falar? Maravilha. Gratidão, querida. Gratidão, Karin. Pode falar? Mais alguma pessoa? Oi, Natalina, fala aí. Eu a dor na perna senti muito. A perna estava aqui, chega, estava me incomodando. Mas eu vi assim, numa parte lá do meu quarto, tem uma preta velha, e ela estava dizendo assim, não, ela tem que permitir. E aí estava assim, tinha como fosse uma água fervendo com uma rodia de pano, né? Alguma coisa assim. E vi também saindo da terra assim, escorpião. Saindo da terra. Logo escorpião? Eita. Não, depois eu comento sobre isso, tá bom, querido? Gratidão. Quem mais? Eu vou falar, Bruno. Epa. Quem? Tem eu, não sei se tem mais alguém aí. Não, depois eu falo.
Então, vamos lá. Ela- Nas pernas, os anéis mesmo, e muita luz, assim. E vinha alaranjado. Na hora que você pediu. E uma coisa assim, ainda estou aqui no frontal, parece que abriu um buraco hoje aqui, assim. Eu senti uma pressão bem. Ainda está essa pressão um pouco aqui no frontal, mas eu consegui ver como se fosse uma silhueta, como se fosse ferro fundido, que pega brasa, assim, laranjado. E depois ele era escuro e foi ficando, parece que ele foi se fundindo em mim, porque ele foi ficando numa outra cor e eu senti muito calor, eu transpirei muito, assim, aqui perto do... E aí foi esquentando, 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 e como se fosse... não chega a ficar iluminado, mas ficava numa cor meio confortável até. Mas de início eu vi essa silhueta e também não senti dor. Também não teve dor. Mas vi essa silhueta alaranjada, como se fosse uma pessoa, bem como se fosse ferro fundido, queimando assim. Foi. Maravilha. Gretchen, querida. Mais alguém? Então, Bruno, eu Diga. senti um formigamento, né, nas pernas, né? Senti ela subindo devagar, devagar, conforme você foi contando, devagarzinho até chegar na cabeça. Não senti dor a princípio, né? Não. Só senti dor depois, quando acabou tudo, aqui, nessa região aqui do pescoço, porque assim, meio como se tivesse um peso aqui. E a visão que eu tive, tentei ver, eu não conseguia ver nada, nada, mas eu reparei que era uma tela em branco, meio... assim, meio rosado não, mas um meio cor de tijolo, assim, era uma tela assim, meio tijolo, só que eu reparei, eu não conseguia ver nada, mas tinha uma flecha como se fosse de uma luz, assim. Era uma tela, como se estivesse vendo uma tela meio cor de terra, Sim. cor de tijolo, assim, e tinha uma flecha de uma luz, assim. Só, mais nada. E tentava querer ver alguma coisa, mas não vi, só isso mesmo. Sem problema. Ótimo. Maravilha. Gretchen, querida. Mais alguém quer compartilhar conosco? Eu. Fala, Giovana. Tudo bem? No meu caso, eu senti dor no final só, mas não foi dor, foi sentir um queimado. E tinha esse símbolo no meu braço. Peraí. Assim. Ah, tá. Aí porque foi assim, eles estavam muito pequenininhos e aí eu não conseguia entender direito o que era. E aí eu comecei a pedir para conseguir ver melhor. E eles ficaram praticamente do meu tamanho e pegaram na minha mão, começou a ficar muito quente, muito quente. E aí eu consegui ver, era tipo esse desenho que eu tenho aqui, ó. Peraí. Tipo esse desenho aqui. Era como se fosse isso. E aí pegou na minha mão e passou em cima, bem na hora que ia acabar, passou em cima do meu braço, aqui, ficou tipo bem vermelho na hora, e aí eu tentei, me esforcei para lembrar do símbolo, e era esse símbolo que ficou. E aí eu achei um pouco esquisito. Bom, essa altura do campeonato tá muito tudo esquisito, né? Tem problema não, tá tudo certo, querida. Gratidão. O Saulo fala muito da gente não ficar preso aos fenômenos. Aqui na aula, eu preciso dos fenômenos. O que a gente não vai acontecer
é a gente ficar neurado com eles. Fenômenos existem, que nem Saulo sempre fala, a gente só não vai se prender a eles, porque tem tudo uma explicação e tem tudo um porquê. Agora, o que é o porquê das coisas, depois a gente vai investigar sobre isso. Tá bom? O que mais, meus queridos? Quem mais quer compartilhar algo conosco? Fala, André. Então, eu senti a perna queimando. Esquentou mesmo, porque eu estou debaixo da coberta e ele esquentou muito. Só que depois que passou da cintura para cima, todo mundo sabe que eu tenho uma gata, a minha gata estava deitada no meu colo. Ela saiu, foi lá pro meu pé e eu apaguei. Eu desliguei. Eu senti o corpo ali, mas eu não estava ali, não. Não é que eu não estava ali. Eu estava anestesiado. E eu só consegui voltar um pouco antes de você falar. Mas não vi nada. Eu só sei que eu senti o calor. Mas, fora isso, eu não consegui ver nada. Só fiquei Não tem anestesiado. problema, não. Sua gata viu, sua gata sentiu, e sua gata saiu antes de queimar ela. Então tá tudo certo, meu querido. Eu vou comentar daqui a pouco todas as percepções, falando sobre sensações físicas e até mesmo o gato. Depois que a gente terminar de coletar, todo mundo que quiser falar a respeito. Se não quiser mais, a gente já vai falando. Mais alguém? Oi, Bruno. Oi, Então, querida. eu não senti o lado direito, foi todo do lado esquerdo, ao contrário. E assim, o calor vindo e tal. E aí foi subindo como todo mundo aí. E encontrei dificuldade para poder visualizar. E aí, depois que você falou desbloquear, teve um negócio assim, né? E aí, tipo, continuei sem ver e tal. Aí depois do nada, me veio um. Eu percebi como se fosse uma lembrança, porque eu não vi imagem. Eu não entendi, tipo, como se fosse um mini dinossauro, mas assim, foi como se fosse uma lembrança, sabe? Não, não veio imagem na minha tela, não. Então, assim, não sei se teria a ver ou se foi só eu, de repente, naquela coisa que às vezes a gente fica ansiosa para tentar ver, né? Sei lá, e não tá conseguindo, e aí veio uma lembrança, assim, mas foi mais ou menos isso. Mas ver, não vi nada, não. Não tem problema. O exercício não é somente para ver, é para criar uma imagem no campo, e essa imagem tem a ver com o filtro de vocês, que nem eu tinha falado no início. E como eu falei também, depois vocês digitam na internet depois, por favor. Eu sinto dedos procurando no Google agora. A imagem dos elementais do fogo, aí vocês vão ver lá a salamandra. Tá bom? Mais alguém quer compartilhar algo conosco? Gratidão, querido. Eu até vou falar minha percepção assim que ficar a gente terminar, eu falo minhas percepções também, tá bom? Porque também eu não posso fazer um exercício com você se eu não faço comigo. Eu não gosto de não compartilhar com vocês o que está acontecendo comigo também. Bom, então, como temos um silêncio e eu não estou sentindo ninguém teclando, vou falar minhas percepções, depois eu falo das dores que alguns sentiram, alguns relatos em relação à parte corporal. Sempre lembrando, nosso corpo físico é um corpo espiritual também, ele só é denso. Então, tudo que tem a ver com o espírito tem a ver com o corpo físico também, tá? Então, por isso que nós podemos sentir todas essas sensações no corpo físico. E não é somente porque ativa no segundo corpo, que é o corpo do pretéreo, o corpo energético, é um corpo de sensação, e ele passa a sensação para o físico. O corpo físico também sente coisas do espírito. Durante o exercício, na hora que eu estava falando para fazer a contagem até 21, e estava subindo a energia,
eu não sentir calor nenhum, apesar de eu estar vendo o elemental aqui do meu lado. O que me fez foi começar a oscilar de um lado para o outro. E é uma sensação que eu tenho sentido toda vez que eu começo um processo energético. E aí, na base da minha coluna, ali na onde está o chakra básico, eu começo a sentir alguma coisa mexendo ali e eu começo a involuntariamente ficar rodando, tá bom? A Bídia, ela pode explicar muito bem, de uma forma completa e até profunda, praticamente um pós-doc nesse assunto, do que eu. Fala aí, Bídia. Ok. É exatamente isso, a Kundalini. Mas isso Quer também é que um eu falo? Não, esse é um assunto para outra aula. Gente, Ah. primeiro vamos ficar concentrados Mas nos está elementais. muito claro. Exatamente Mas isso. está muito claro o seu processo. Nós temos um fogo interno, assim como nós temos uma terra interna, assim como temos uma água interna, assim como temos o ar interno, e tudo entra em ressonância com os elementais que estão externos. Então, uma vez que a gente sente isso, a gente ativa em nós também. O que são essas dores? É importante que vocês saibam, todo o processo, quando tem dor, é um processo que tem bloqueio. A energia, quando passa e vê e sente um bloqueio, esse bloqueio ele é empurrado por essa energia. E quando ele é empurrado, a tendência é ele gerar uma resistência. E essa resistência cria dor. Tá bom? Então, tudo tem a ver com a passagem da energia no corpo de vocês e como essa energia é distribuída. E se há algum bloqueio decorrente a algum processo de vocês mesmos, que não tem nada a ver com externo, mas tem a ver com o interno, ele vai gerar uma dor devido à passagem da energia. Quem teve a sensação do lado direito tem a ver com o processo relativo ao externo, a outras pessoas. Quem teve sensação do lado esquerdo tem a ver com processos internos. Tá bom? Não vou entrar no mérito desse assunto, porque não é o contexto dessa aula. Tá bom? Mas comecem a pensar o que internamente vocês ainda estão deixando de trabalhar ou o que ainda internamente vocês estão deixando que haja uma interferência de externa. E aí o externo não quer dizer o lado espiritual, estou dizendo externo do lado material mesmo, das nossas relações com as pessoas. Mas isso não é o contexto dessa aula, só entendam que esse tipo de bloqueio, ele vai gerar uma dor, justamente por conta da forma em que a passagem da energia tenta ir e não encontra caminho. E aí ela vai tentar empurrar. Eu gosto de dizer isso, inclusive, nas aulas dos cursos que eu dou, que é o seguinte, quando a energia é igual à água que passa num cano. Quanto mais bloqueado está esse cano, mais energia a água vai ter que dar para poder passar por aquele cano. Dependendo do grau de bloqueio do cano, ele vai estourar. E no caso, o nosso estourar é a dor, tá bom? A gente não vai romper nenhum nadir. O que é o nadir? Nadir são as nossas veias energéticas, onde passa a nossa energia. Nós não temos estouro deles, só que eles vão inchar, e esse inchar, ele vai sentir no corpo físico, e isso manifesta na forma de dor. Você pode fazer o exame que você quiser, você não vai encontrar absolutamente nada, mas está lá e está doendo. Aí você chega no médico e fala assim, doutor, sinto dor. Aí vai lá e coloca você na máquina. A máquina não detecta nada. Aí você vira para o doutor e fala assim, doutor, sinto dor. Aí te passa um remédio. E o remédio não adianta em nada, porque não está no físico. Então, é a mesma coisa. Tá bom? Então, essas dores,
são devidos à passagem da energia. Por isso que eu escolhi o elemental do fogo, porque o elemental do fogo, ele é dos elementais, é o elemental mais ativo, e ele também ajuda nesses processos de rompimento desses bloqueios. Por isso que chega lá no frontal, eu pedi para ele harmonizar vocês, para poder abrir e tirar qualquer bloqueio no frontal. E aí, o bom é que nenhum de vocês está com um bloqueio muito grande, senão ia sentir queimando a testa de vocês. Tá bom? E as imagens? Imagem tem a ver com filtro mental. Tem a ver com aquilo que você mais se identifica. No caso da Natalina, minha querida, esses escorpiões são formas conceituais que estão, de alguma maneira, atrapalhando a forma como você enxerga o mundo. E aí podem causar dor. Entenda, o escorpião é um inseto, desculpa, é um aracnídeo que ele, olhando para ele, você já tem a impressão de que vai sentir dor se porventura você tocar nele. Ele já traz isso na figura dele. Então, quando você leva a energia para o frontal, ele retira aquilo que está lá. E, no caso, apareceu na forma de um conceito desses escorpiões. Tá? Não vamos aprofundar no que significa mais profundo esses escorpiões, mas entendam que são conceitos que lhe causam dor ao enxergar o mundo de determinadas maneiras. Isso, inclusive, com a sua visão da sua intuição ou a sua clara vidência, que é ver com clareza o mundo. Maravilha, minha querida? Algum comentário, meus amores? Se não tem comentários, eu vou deixar um para casa para vocês. Nós podemos, através dos nossos mentores, pedir e requisitar que os elementais façam um trabalho em nossa casa ou em nós mesmos. Então, eu vou deixar de para casa para vocês, aqueles que querem executar, tá? Pelo menos uma vez nessa semana que vem, até a nossa próxima aula, pedir ao mentor que traga o elemental e pedir para que ele emane a sua presença para vocês. Emane a presença para vocês senti-lo. Não é se conectar a ele. Tudo bem? A gente está se conectando a ele naquele momento da aula, porque nós temos uma equipe e essa equipe está junto e se porventura acontecer alguma coisa, ou seja, uma sensação que vocês estejam de alguma maneira incorporando o elemental, essa conexão é rompida, tá? O que eu estou pedindo para vocês conversem com o mentor de vocês, como para casa, pelo menos uma vez durante a semana, pedir que ele traga o elemental para que ele possa emanar a presença dele, para que vocês possam sentir. Se quiser fazer mais vezes, não tem problema, tá? Mas pelo menos uma vez desse período, entre essa aula e a nossa próxima aula. Tudo bem? Se vocês sentirem medo e não quiserem realizar, não tem problema. Eu ia passar um banho para vocês, mas essa época tá difícil conseguir as plantinhas. Deixa eu ver. Eu passei nas aulas anteriores grafite, beladona, mercúrio. Vamos continuar com mercúrio. Então, vocês vão fazer o seguinte. Para quem está entrando agora, eu ensinei nas primeiras aulas. É só assistir lá no YouTube.
como fazer essências energéticas para tomar na água para ativar certas coisas. Por exemplo, ativar a intuição, regular o campo mediúnico e abrir mediunidade. A gente está agora... Obrigado, Viviane. A gente está agora trabalhando com a essência do mercúrio. Nós trabalhamos com a essência do grafite, trabalhamos com a essência da beladona e trabalhamos com a essência do mercúrio. Agora a gente vai continuar tomando a essência do mercúrio pelo próximo mês, tá? Entendam, não é tomar o mercúrio, é tomar a essência do mercúrio. Vocês tomam o mercúrio, aí depois vocês desencarnam e vem cá puxar minha perna. Não é isso, tá? Colocar, não tem nenhum copo aqui. Vocês vão pegar um copo da água, vão colocar a mão em cima e vão falar assim, colocando na água a essência do mercúrio, e vão contar até 7. Tá bom? Só isso. E a água vai ter a essência energética do elemento mercúrio. Tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem colocar também a essência do grafite, para quem está começando a acompanhar daqui para frente a nossa aula. Por que o grafite? Porque o grafite ele abre e regulariza o campo intuitivo nosso. Tá? E para quem está começando daqui para frente, fica mais fácil essas ativações. Quem já tem acompanhando o curso, só basta continuar tomando a essência do mercúrio. Então, a gente vai tomar, durante o mês de julho inteiro, essência de mercúrio. Tá bom? Novamente, para quem está assistindo essa aula via YouTube já gravado, não é para tomar o bendito do mercúrio. Tá? Não, depois fala que eu estou tentando intoxicar vocês. Não é o mercúrio, a essência do mercúrio. A gente vai fazer com que a água tenha a propriedade da informação do que é mercúrio. Não é o elemento físico, químico, mercúrio. Tá? Não vão pegar o termômetro da casa de vocês, tirar e colocar gotinhas assim, não. O mercúrio é altamente tóxico e acumula na cabeça. Tá? Então, por favor, elemento essencial mercúrio. Para que fique bem claro a quem esteja assistindo essa aula no futuro, não é o mercúrio que vocês compram em qualquer lugar. É uma essência. Tá bom? Eu estou deixando isso bem claro para depois não acusar que esse curso é um curso que está provocando envenenamento. Tá? E aí, a educação mediúnica vai ser mediunicamente já no outro lado, né? Já faz a passagem, já conversa direto com os espíritos sem precisar de intuição, tete a tete. Não é isso. Depois eu arrumo um karma futuro aí que eu nem quero arrumar. Maravilha? Alguma pergunta? Bruno, Oi, querida. a essência do grafite pode colocar as duas juntas? Pode, porque são essências informacionais e elas podem ser colocadas sem prejuízo uma da outra, elas não interferem. Tá bom, obrigada. Mais alguma outra pergunta, meus queridos? Não, Giovanni, não respondi sobre os símbolos mesmo. Isso você terá a sua resposta em desdobramento noturno. Às vezes dá para ouvir a pergunta de vocês antes de vocês formularem. Mas só de vez em quando. Por favor, formulem. Vai ficar registrado no YouTube. Bom, já que vocês não querem proferir as perguntas, eu agradeço cada um imensamente por mais essa aula, por mais essa troca de conhecimento. Semana que vem nós temos o próximo elemental, que eu não vou dizer para não influenciar
já influenciar a mente de vocês, tá bom? Façam um exercício. Se vocês tiverem medo, não pode deixar. A gente vai fazer os exercícios em aula, tá bom? Então, fechem os olhos. Nesse momento, pedimos que a luz divina desça sobre nossos lares, elevando as frequências, conduzindo aqueles que precisam ser conduzidos através dos guardiões da equipe da ponta de lança, aumentando a frequência nossa, nosso lar, dos nossos mentores, nos conectando ao campo de conhecimento universal, para que possamos receber as informações devidas. Agradecemos por mais essa noite de aprendizado. Que assim seja, e assim é. Gratidão a todos. Então, até o nosso próximo encontro, que, se eu não me engano, deve ser na quinta-feira ou na quarta-feira. Não tenho muita certeza, mas vai ter na agenda, tá bom? Então, um beijo no coração. Fiquem com o divino que já somos nós.